Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos começar o nosso assunto, que é eletroquímica, pilhas ou células galvânicas ou ainda células voltaicas, tá? Nós vamos lembrar um pouco sobre reações de óxido-redução, tá? Em seguida nós vamos ver as pilhas, o seu princípio de funcionamento, tá bom? Vamos conhecer também os potenciais padrão de eletrodo e vamos também entender como se mede os potenciais padrão de redução de uma pilha, tá bom? Vamos ainda ver um pouco sobre a energia livre de reação e a força eletromotriz e vamos também aplicar a equação de Nernst em células de concentração, vamos determinar o pH e o produto de solubilidade, tá bom? Então, qualquer dúvida que for surgir no decorrer da aula, fiquem livres para perguntar, ok? Então, vamos lá. Pilhas, células galvânicas ou voltaicas são dispositivos que convertem energia química em elétrica através de reações de óxido-redução. A energia liberada em uma reação de óxido-redução espontânea, ela é usada, pessoal, para executar trabalho elétrico, tá? Então, pilhas são aparelhos nos quais a transferência de elétrons ocorre através de um circuito externo, tá bom? As células voltaicas, elas são espontâneas, beleza? Então vamos lá, vamos entender um pouco sobre as reações de óxido-redução e as pilhas. Quando mergulhamos uma lâmina de zinco em uma solução contendo íons cobre 2+, ocorre uma reação com transferência de elétrons, isto é, uma reação de óxido-redução. Os átomos de zinco presentes na lâmina perdem elétrons, se oxidam, passando para a solução na forma de íons Zn2+, enquanto que os íons cobre presentes na solução passam a sofrer redução, se depositando sobre a lâmina, certo? Se transformando em cobre zero. Essa transferência de elétrons não pode ser reaproveitada para produzir corrente elétrica. Nós temos aí, portanto, uma reação de óxido-redução. Ok? Em uma pilha, que é um processo espontâneo, através de uma reação de óxido-redução, conseguimos obter energia elétrica. Podemos construir uma pilha zinco-cobre, mergulhando uma lâmina de zinco em uma solução aquosa de sulfato de zinco e uma lâmina de cobre em uma solução aquosa de sulfato de cobre e unir as duas lâmpadas por um fio metálico contendo uma lâmpada. A lâmpada permanece apagada, pois o sistema está incompleto. Se as duas semicélulas forem unidas por uma ponte salina, contendo uma solução aquosa de sulfato de sódio, o sistema se completa, ok? E a lâmpada acende. Nessa pilha, temos uma diferença de potencial DDP de 1,10 volts. O eletrodo de zinco é o polo negativo da pilha, enquanto que o eletrodo de cobre é o polo positivo, tá? No eletrodo de zinco, temos os átomos de zinco, certo? Perdendo elétrons, se oxidando e passando para a solução na forma de íon zinco 2+. E com isso, a lâmina se corrói. Simultaneamente, no eletrodo de cobre, temos os íons cobre CO2+, da solução, recebendo elétrons, se reduzindo e se depositando sobre a lâmina, certo? Na forma de cobre metálico. Então, nós temos que o zinco é o ânodo, o cobre é o cátodo, certo? E os elétrons fluem, certo? Do circuito externo no eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre. Então, você observa que vai haver o fluxo de elétrons do zinco para o cobre, enquanto que os íons Na+, e SO4 2- presentes na ponte salina migram para as duas soluções. Beleza? Essa seria, então, a nossa chamada pilha, uma pilha muito conhecida como a pilha de Daniel, tá bom? Que é a pilha zinco-cobre. Então, na pilha, pessoal, nós temos o ânodo
polo negativo, nós temos o cátodo, polo positivo, e nós temos a ponte salina, que também pode ser substituída muitas vezes por uma parede porosa. No caso aqui vocês estão vendo aqui, ó, uma parede porosa, ou ainda eu posso ter a ponte salina, como eu tenho aqui no funcionamento desta pilha. Tá? Então nós vamos ter o eletrodo de zinco sofrendo corrosão, né? E o eletrodo de cobre, né? No caso os íons cobre 2+, se eletrodepositando sobre a lâmina, se transformando em cobre metálico. Tá? O fluxo de elétrons do ânodo para o cátodo é espontâneo. Os elétrons fluem do ânodo para o cátodo porque o cátodo tem uma energia potencial elétrica mais baixa do que o ânodo. A diferença de potencial é a diferença no potencial elétrico, é medida em volts. E 1 volt é a diferença de potencial necessária para conceder 1 joule de energia para a carga de 1 coulomb. Vamos ver isso logo em seguida. 1 volt é igual a 1 joule sobre 1 coulomb. A força eletromotriz, Fem, é a força necessária para empurrar os elétrons através do circuito externo. O potencial de célula, potencial da célula, é a força eletromotriz de uma célula. Para soluções 1 mol por litro a 25 graus Celsius, condições padrão, as condições padrão são soluções 1 mol por litro a 25 graus, a Fem padrão, que é o potencial padrão da célula, é denominada potencial da célula. Ok? Agora, muito importante para as pilhas, pessoal, a gente entender que para a gente saber qual é o eletrodo que vai ganhar os elétrons e ser o cátodo, qual o eletrodo que vai perder os elétrons para ser o ânodo, nós conhecemos os potenciais padrão de redução, que muitas vezes serão fornecidos nas questões. Os potenciais padrão de redução, pessoal, é a força que é medida em volts, que cada um dos eletrodos que constituem a célula voltaica vai ter a tendência de ganhar elétrons. É a tendência que eles possuem para receber elétrons. Tá? Então, como são medidos esses potenciais de redução? Esses potenciais de redução são medidos usando como um padrão o eletrodo de hidrogênio, que nós chamamos eletrodo padrão, que a sua força seria igual a 0. Tá? Então, vamos ver como funciona isso. Vamos lá. Em uma pilha zinco-hidrogênio, os elétrons migram do eletrodo de zinco para o eletrodo de hidrogênio. Nessa pilha, o zinco será o ânodo e o hidrogênio é o cátodo. E a diferença de potencial é igual a mais 0,76 volts. A variação de potencial da pilha pode ser calculada como sendo a diferença entre a energia, entre o potencial de redução do cátodo e o potencial de redução do ânodo. Ou ainda, o potencial de redução maior, né, menos potencial de redução menor, que é o do ânodo. Certo? A pilha utiliza como padrão o eletrodo de hidrogênio, certo? Que consiste em um fio de platina no interior de um tubo de vidro preenchido com gás hidrogênio. E o conjunto está imerso em uma solução ácida, que a concentração de íons H+, é de 1 mol por litro a uma pressão de 1 atmosfera. Por convenção, foi atribuído a esse eletrodo o valor 0 para o seu potencial de redução. Assim, substituindo esse valor na expressão do cálculo da variação de potencial da pilha zinco-hidrogênio, temos que o potencial de redução do ânodo, isto é, o potencial de redução do zinco, o valor de menos 0,76 volts. Olha só. E a reação que ocorre nesse eletrodo pode ser representada por zinco 2+, mais 2 elétrons, originando zinco 0 sólido. Na pilha hidrogênio prata, que vemos agora, certo? A variação de potencial é igual a 0,80 volts. Os elétrons migram do eletrodo de hidrogênio para o eletrodo de prata. O eletrodo de hidrogênio será o ânodo. E temos a oxidação. E no eletrodo de prata, que é o cátodo, temos a reação de redução.
Substituindo os valores na expressão do cálculo da variação de potencial, temos que o potencial de redução do cátodo, isto é, o potencial de redução da prata, o valor de 0,80 volts. E a semi-reação pode ser expressa pela equação Ag mais aquoso mais elétron, dando Ag0. De maneira semelhante, podemos determinar, pessoal, os potenciais de várias espécies químicas e construir uma tabela de potenciais de redução. Ok? Vamos em frente. Então, nós temos uma tabela aqui, ó, com os potenciais de redução de vários eletrodos. Vemos que o potencial de redução do hidrogênio é 0, né? E aqui você vai ter, subindo, potenciais de redução crescentes, né? E aqui, potenciais de redução decrescentes, tá? Vemos aqui, pessoal, que o flúor, né, tem um maior potencial de redução. No caso, 2,87 volts. Então, ele vai ter a maior tendência em ganhar elétrons, provocando a oxidação de outras espécies. Enquanto que o menor potencial de redução é o do lítio, que é menos 3,05 volts. Tá? Então, o lítio ele vai ter uma menor tendência em ganhar elétrons e uma maior tendência em doar elétrons. É tanto que o lítio ele vai ser o melhor redutor. Ou seja, ele vai perder elétrons mais facilmente e ele vai ser o melhor redutor de todos esses eletrodos. Enquanto que o flúor, que apresenta o maior potencial de redução, ele vai ter a maior tendência em ganhar elétrons. Portanto, ele vai ser o melhor oxidante. Ele vai ser o melhor oxidante. Vamos ver isso melhor na tela seguinte. Olha só. O flúor, que tem o maior potencial de redução, ele vai ser um agente oxidante mais forte. Ele vai ter uma tendência maior em ganhar elétrons, provocando a oxidação de outras espécies. Enquanto que nós temos aqui no caso do lítio, né? O lítio, como a gente viu anteriormente, ele apresenta o menor potencial de redução. Portanto, ele será o agente redutor mais forte. Ele vai ter uma menor tendência em ganhar e uma maior tendência em perder elétrons, provocando a redução de outras espécies. Entendido? Alguma dúvida? Vamos para frente. Força eletromotriz e variação de energia livre. Nós podemos demonstrar que a energia livre de reação, que é o ΔG, também chamada energia livre de Gibbs, é a energia útil para se realizar trabalho. Então, quanto maior a energia livre de Gibbs, quanto mais energia disponível, né, a reação vai liberar, maior a sua capacidade de realizar trabalho. Então, nós temos que a energia livre, ΔG, de reação, é igual a menos NFE, onde ΔG é a variação da energia livre, N é a quantidade de matéria de elétrons, ou o número de mols de elétrons transferidos, e F é a constante de Faraday. Tá? E o E seria o potencial ou a força eletromotriz da célula. Podemos definir que um Faraday, lembrando que um Faraday corresponde à carga equivalente a 96.500 coulombs, certo? E para as reações espontâneas, para uma reação produto favorecida, reagente indo a produto, que o ΔG será negativo e, portanto, o potencial da célula positivo. Se o potencial da célula for positivo, e quanto maior o potencial dessa célula, maior será a energia livre de reação, ou seja, a energia útil para se realizar trabalho. No entanto, para uma reação reagente favorecida, no caso o ΔG sendo positivo, certo? Portanto, o potencial da célula seria negativo, né? E aí nós teríamos uma reação não espontânea. Tá bom? Então, por exemplo, um exercíciozinho bacana para a gente agora. Ó. Calcule
o ΔG, a energia livre de reação, a 25 graus, tá? Para a célula formada pelos eletrodos abaixo, tá? Que eletrodos são esses? Nós temos aí um eletrodo de prata e um de permanganato, certo? Então vamos lá. Desses dois aqui, nós temos que o potencial de redução de ambos, da prata no caso, será mais 0,80 volts, do permanganato será mais 1,58 volts. Temos que, como 1,51 é maior, então esse aqui vai ser o cátodo, o polo positivo dessa pilha, enquanto que o eletrodo de prata será o ânodo, o polo negativo dessa pilha. Então, escrevendo a reação global do funcionamento, a reação do cátodo, que é a reação de redução, nós repetimos, você repete. Enquanto que a reação do ânodo, você inverte. Porque o ânodo, na real, ele sofre oxidação. E essa reação representativa é uma reação de redução. Então, invertendo aqui a reação da prata, fica então prata 0, se oxidando a Ag+, perdendo um elétron. E como eu inverti a reação, eu vou ter agora uma reação de oxidação, então agora eu vou ter o potencial, que é o potencial de oxidação, que no caso vamos mudar o sinal, vai passar a ser menos 0,80 volts. Tá? E a segunda reação, que é a do cátodo, a gente repete. MnO4 menos, mais 8H+, mais 5 elétrons, dando manganês Mn2+, mais 4H2O. E como essa reação é uma reação de redução, o potencial de redução permanece o mesmo, mais 1,51 volts. Vamos somar então agora para ter a reação global do funcionamento dessa célula galvânica. No caso, o total de elétrons perdidos, pessoal, tem que ser igual ao total de elétrons recebidos. Observe que a prata está se oxidando e perdendo um elétron, enquanto que o permanganato está ganhando 5 elétrons. Então, eu vou ter que multiplicar essa primeira equação todinha por 5 para igualar o total de elétrons perdidos ao total de elétrons recebidos. Detalhe, eu multiplico a reação, mas eu não multiplico os potenciais. Não é como a termoquímica. Não sei se vocês vão lembrar, na termoquímica a gente tem um ΔH. Quando a gente multiplica a reação por 5, a gente multiplica o ΔH por 5. Mas os potenciais padrão de eletrodo são valores intrínsecos e característicos de cada eletrodo, como se fosse uma propriedade física. Então, o fato de eu multiplicar a primeira reação ou a reação da prata por 5, eu não multiplico os potenciais, eles permanecem os mesmos. Ok? Então, cancela 5 elétrons com 5 elétrons. Temos que a reação global, portanto, vai ser 5Ag0 mais MnO4 menos, mais 8H+, dando manganês 2+, mais 4H2O, mais 5Ag+. Observamos, portanto, que a prata está sofrendo oxidação e o manganês está sofrendo redução. Para o potencial desta célula, podemos calcular como potencial de redução maior menos o menor, no caso, se eu for usar esses valores, ou eu também posso calcular o potencial dessa célula como sendo o potencial de oxidação do ânodo mais o potencial de redução do cátodo. Portanto, o potencial dessa célula vai ser, no caso de menos 0,80 mais 1,51. Portanto, o potencial dessa célula será de 0,71 volts. Cargas, sinais contrários, você subtrai e permanece o sinal do maior. Então, agora, calculando a energia livre de reação ΔG, ΔG, portanto, será menos reação exotérmica, libera calor para se realizar trabalho, NF ΔE, ou simplesmente E.
Então, o ΔG será menos N. O que é esse N? É o número de elétrons transferidos. Vimos, portanto, aí que o número de elétrons transferidos, né, é 5. Então, vai ser 5 vezes 96.500 coulombs vezes a DDP desta pilha, o potencial dela, força eletromotriz, 0,71 volts. Coulomb vezes volt, pessoal, é igual a Joule, tá? Então, a energia livre de reação será menos, fazendo aqui a continha, 5 vezes 96.500 vezes 0,71, temos o valor de 342.575 joules. Ou, passando para quilojoule, temos que a energia livre de reação libera 342,58 kJ. Então, essa seria a energia livre de reação, que é a sua energia útil para realizar trabalho. Entendido, pessoal? Tranquilo? Vamos seguindo em frente, então. Temos uma equação muito importante, conhecida como a famosa equação de Nernst. A equação de Nernst, pessoal, ela é muito utilizada, por exemplo, para você medir a diferença de potencial da pilha num determinado instante, certo, de funcionamento dela. Porque a gente sabe que quando uma pilha vai funcionando, ela vai ficando fraca, digamos assim, né? Ou seja, a sua diferença de potencial, ela vai diminuindo. Você vê até mesmo por uma pilha palito, que ela é 1,5 volts, mas à medida que o tempo vai passando, ela vai perdendo a sua voltagem inicial. A DDP dela vai caindo. E como é que eu posso calcular a diferença de potencial desta pilha, a sua força eletromotriz, depois de um determinado instante de funcionamento dela? Então, a equação de Nernst é muito útil nesses casos, certo? Então, vamos lá. A equação de Nernst diz o seguinte, que uma célula voltaica é funcional até o seu potencial for igualado a zero. Ok? Quando ela se iguala a zero, ela entra em equilíbrio, tá? Cessa o funcionamento. O ponto no qual o equilíbrio é alcançado é quando o potencial da célula se torna igual a zero. Então, temos a expressão ΔG, energia livre de reação, é igual a ΔG0, energia livre padrão, mais RT, logaritmo de Q, onde Q é a constante de equilíbrio. Tá? Como vimos que o ΔG anteriormente é dado por menos NF∆E, então nós podemos reorganizar essa expressão para esta. ΔG menos NFE, que é igual a ΔG0, menos NFE0, padrão, né, no caso, mais RT, logaritmo de Q. Então, se a gente dividir todos eles por NF, se eu dividir aqui também por menos NF, e dividir aqui também por menos NF, o que a gente vai ter? Se eu dividir todos eles por menos NF, eu vou ter que o potencial da célula em um determinado instante de funcionamento será o potencial padrão, né, menos RT logaritmo de Q sobre NF. Essa expressão que a gente acabou de demonstrar agora vai ser representada logo em seguida. Ó. Vamos lá? A equação de Nernst, isso se reordena para fornecer a equação de Nernst. Potencial é igual a ΔE0 menos RT sobre NF, logaritmo de Q, onde Q é a constante de equilíbrio. Então, a equação de Nernst ela pode ser simplificada coletando todas as constantes juntas, usando uma temperatura de 298 Kelvin. Então, essa equação aqui, ela pode ser reorganizada da seguinte maneira. Sabendo que o R é 8,31, T, a temperatura aqui vai ser de 298, né? Esse N, que é o número de elétrons transferidos, vai permanecer. F é a constante de Faraday, 96.500 coulombs. E o logaritmo natural é 2,3 do logaritmo. Ln equivale a 2,3 log. Então, fazendo a substituição
certo? Do R, da temperatura, do Faraday, e sabendo que logaritmo natural é 2,3 de log, então eu vou acabar caindo agora nessa expressão, que o potencial da célula em um determinado instante é o seu potencial padrão, é 0, menos 0,0592 sobre N, logaritmo de quê? Logaritmo da constante de equilíbrio. Observe que houve uma mudança do logaritmo natural agora para o log na base 10. Tá bom? Então nós vamos ter essa expressão agora para a equação de Nernst, que nós vamos ver que ela tem muitas aplicações. Seja na hora de você calcular a diferença de potencial ou força eletromotriz em um dado instante de funcionamento da pilha, como também a gente vai ver que vai ser muito útil para calcular a DDP de células de concentração, tá? Que eu vou já mostrar para vocês como ela funciona. Também para a gente determinar o pH de uma solução desconhecida, ou até mesmo calcular o produto de solubilidade, tá? Lembre-se também que esse N, né, é a quantidade de matéria de elétron. Vamos entender agora, pessoal, o que seriam as pilhas de concentração, certo? Então, podemos usar a equação de Nernst para produzir uma célula que tem uma força eletromotriz baseada apenas na diferença de concentração, certo, entre os eletrodos. Um compartimento consistirá de uma solução concentrada, enquanto o outro tem uma solução diluída. Exemplo, níquel aquoso 1 mol por litro e uma solução de níquel 2 mais aquoso 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Perceba que eu tenho duas soluções de níquel nos eletrodos e cada uma delas vai ter uma concentração diferente. Uma será mais concentrada, a outra será mais diluída. Então, a célula ela tende a igualar as concentrações do níquel 2+, em cada compartimento. A solução concentrada tem que reduzir a quantidade de níquel 2+ aquoso para níquel sólido, logo ela deve ser o cátodo. Vamos ver melhor. Então, eu tenho aqui uma pilha de concentração em que eu tenho uma solução de níquel mais concentrada, 1 vezes 10 a menos 3, aliás, mais diluída, e a outra mais concentrada, 1 mol por litro. Então, a solução mais concentrada será o cátodo e a solução mais diluída será o ânodo. Então, nós temos aqui uma diferença de 0,088 volts. O que vai acontecendo nesta pilha? O ânodo, que no caso será a solução contendo o eletrodo contendo a solução mais diluída, vai perdendo elétrons, ok? Enquanto a lâmina de níquel vai se desgastando e essa concentração aqui vai aumentando, enquanto aqui nesta solução de níquel 2+, mais concentrada, vai havendo uma redução dos íons, formando níquel sólido sobre a lâmina, e essa concentração de níquel 2+, ela vai diminuindo, até que, depois de um longo período de tempo, as concentrações de níquel no ânodo e a concentração de níquel no cátodo se iguala, e aí a pilha cessa o seu funcionamento, certo? Então, o que acontece aí nessas reações? Você tem inicialmente no ânodo, que é o polo negativo, o níquel, certo? Sólido, passando a níquel 2+ na solução diluída, perdendo 2 elétrons. E no cátodo, que é o polo positivo, você tem o níquel 2+ da solução concentrada, recebendo 2 elétrons, virando níquel 0. Somando as duas semi-reações, cancela 2 elétrons com 2 elétrons, você tem na realidade níquel se convertendo em níquel. Níquel sólido se convertendo em níquel sólido. Aplicando na equação de Nernst, temos que o potencial, num dado instante, vai ser o potencial padrão menos 0,059 sobre N2, né, no caso que é o número de elétrons transferidos 2, logaritmo da constante de equilíbrio, que vai ser, no caso, a solução diluída, 10 a menos 3, sobre a solução concentrada, no caso, 1 mol por litro. Então, o potencial dessa célula é o potencial padrão. Ora, o potencial padrão, como é níquel virando níquel, o potencial padrão será 0. Níquel se transformando em níquel,
potencial padrão é 0, menos 0,059 sobre 2, logaritmo de 10 a menos 3. Portanto, o potencial, nesse instante inicial, que até está aqui calculado, vai ser 0, né? Jogando o 3 para frente, vai ficar mais 0,059 sobre 2 vezes 3. E o sinal negativo veio para frente, ficou positivo. Logo, o potencial será de 0,177 dividido por 2, que vai dar aqui para a gente, fazendo a nossa continha, vai dar 0,088 volts. Isso no início, em que você tem as concentrações de níquel na solução diluída 10 a menos 3 e a solução de níquel na solução concentrada 1 mol por litro. Tranquilo? Vamos para a próxima. Temos agora um exercíciozinho bacana, pessoal, que a gente vai agora calcular, certo? Utilizando a equação de Nernst, o pH ou o pOH de uma solução desconhecida, tá? Então, essa primeira questão diz assim, ó. Em um laboratório de química, um professor pediu aos seus alunos que montassem uma célula galvânica formada por eletrodos de zinco e hidrogênio para determinar o pOH de uma solução desconhecida, solução problema. A solução problema foi colocada no compartimento do eletrodo de hidrogênio e a pressão do hidrogênio foi controlada para ser uma atmosfera. Aí, a concentração em quantidade de matéria dos íons zinco era de 1 mol por litro e a DDP da pilha a 25 graus indicou o valor de 0,26 volts. De acordo com as informações fornecidas no texto, pode-se afirmar que o pOH da solução problema apresentou o valor mais próximo de... Então, primeiramente, vamos montar aqui a equação global, certo, do funcionamento dessa célula voltaica. Percebemos que como o potencial de redução do hidrogênio é maior, então este será então o cátodo, que é o polo positivo, concordam? E a reação do cátodo, você sabe que você repete. Essa reação aqui você repete. O zinco será então o ânodo, que é o polo negativo. Essa reação nós vamos inverter. Você inverte. Então vamos ter o seguinte, que invertendo aqui a primeira fica zinco 0, se oxidando a zinco 2+, perdendo 2 elétrons. E, como eu inverti, o potencial agora será de mais 0,76 volts. No caso aqui do eletrodo de hidrogênio, eu vou repetir 2H+, mais 2 elétrons, dando gás hidrogênio, e o potencial será 0 volts. Somando, a reação global de funcionamento desta célula voltaica cancela 2 elétrons com 2 elétrons. Então, eu vou ter aqui o zinco 0, sólido, na presença de 2H+, aquoso, vai se transformar em zinco 2+, aquoso, mais H2. E o potencial dessa célula será a soma do potencial de oxidação do zinco com o potencial de redução do hidrogênio, que vai valer mais 0,76 volts. Ok? Então, como seria a expressão da constante de equilíbrio para a reação global? Lembrando que na constante de equilíbrio só entra substâncias em meio aquoso ou gasoso. Então, como a pressão do hidrogênio é 1, nós vamos desconsiderar, vai ser na realidade a concentração de íon zinco 2+, sobre a concentração de H+, elevado ao quadrado, né? Por causa do 2. E o zinco, lembre-se que é um eletrodo padrão, né? Então, continuando aqui, ó, ele quer saber, na realidade, o pOH. Primeiro a gente vai determinar o pH, depois o pOH, tá?
Então, vemos que pela equação de Nash, que o potencial da célula vai ser o potencial padrão menos 0,059 sobre N, que no caso aqui é o número de elétrons transferidos, que serão 2, como nós vimos, logaritmo da constante de equilíbrio Q. Então, o potencial da célula lá, ó, a gente viu aqui, ó, é 0,26 volts. Então, vai ser, no caso, 0,26 igual ao potencial padrão, que é 0,76, menos 0,059 sobre 2, logaritmo da constante de equilíbrio, que é a concentração de zinco, que é um eletrodo padrão, que é 1 mol por litro, sobre a concentração de H+, elevado ao quadrado. Jogando então esse 0,76 para o outro lado, vamos ter um valor negativo de menos 0,50, que é igual a menos 0,059 sobre 2, logaritmo. Subindo a concentração de H+, teremos então que aí vai ser a concentração de H+, elevada a menos 2. Ok? Então vai ficar menos 0,50 é igual a 0,059 sobre 2, vezes, jogando o menos 2 para frente da expressão, menos 2, logaritmo da concentração de H+. Então vamos cancelar 2 com 2, e o sinal aqui também vai ficar agora positivo. Então eu vou ter que logaritmo da concentração de H+, será, portanto, menos 0,50 dividido por 0,059. Então, eu vou ter que esse valor vale aqui para a gente, 0,50 dividido por 0,059 dá menos 8,47. Portanto, a concentração de H+, fazendo o antilog, vai ficar 10 elevado a menos 8,47. Se a concentração de H+ é 10 elevado a menos 8,47 mol por litro, então eu vou calcular o pH, que vai ser menos logaritmo de 10 elevado a menos 8,47. Portanto, o pH vale 8,47. Mas ele quer o POH, né? Na questão lá anteriormente ele pede, de acordo com as informações fornecidas no texto, pode-se afirmar que o POH, potencial hidroxiliônico, se eu sei disso, pH mais POH é igual a 14. Portanto, o POH será 14 menos 8,47. Portanto, o POH vale 5,53. Tranquilo? Beleza? Nossa alternativa correta, portanto, aqui vai ser a alternativa da letra D. Beleza? Vamos para frente. Segunda questão. Vamos agora usar a equação de Nernst, tá? Para calcular o KPS, produto de solubilidade. Então, vamos ver aqui um exemplo. Visando a determinar o produto de solubilidade do brometo de prata, a GBr, um sal praticamente insolúvel em água, um professor de química montou um sistema em que um potenciômetro foi colocado entre dois eletrodos, sendo um eletrodo de zinco em condições padrão e um eletrodo formado por uma placa de prata metálica imersa em uma solução aquosa com uma concentração em quantidade de matéria de íons brometo igual a 0,05 mol por litro. Considerando que a variação de potencial do sistema fora das condições padrão medida no potenciômetro foi de 0,97 volts, o produto de solubilidade do brometo de prata, no caso a GBr, a 25 graus é igual a... Então ele nos deu aí as equações de redução da prata e do zinco. Então vamos logo determinar aqui a reação global. Percebemos que como a prata tem o maior potencial de redução, ela será o cátodo, que é o polo positivo,
e a reação do cátodo a gente repete. E o zinco, portanto, será o ânodo, que é o polo negativo da pilha, e a reação do ânodo a gente inverte. Então, da prata a gente vai repetir, então vai ficar Ag+, mais elétron, dando Ag0, sólido, e o potencial de redução permanece mais 0,80. E do zinco eu vou inverter, então vai ficar zinco 0, dando zinco 2+, mais 2 elétrons. Como eu inverti, então o potencial de oxidação agora vai ser de mais 0,76 volts. Somando, perceba que o total de elétrons perdidos, né, tem que ser igual ao total de elétrons recebidos. Portanto, devemos multiplicar a reação da prata por 2 para igualar o total de elétrons perdidos ao de recebidos. Lembrando que nós multiplicamos apenas a reação e não o valor do potencial, ok? Lembrando disso que é bem importante. Cancelamos 2 elétrons com 2 elétrons e teremos a reação global quando o zinco 0, sólido, mais os íons 2Ag+, aquoso, fornece 2Ag0 sólido, mais zinco 2+, aquoso. E o potencial padrão dessa célula será a soma desses potenciais, mais 0,80, mais 0,76, somando vai dar mais 1,56 volts. Então, continuando, se eu tenho que a equação global é 2Ag+, aquoso, mais zinco 0, sólido, fornecendo 2Ag0 sólido, mais zinco 2+, aquoso, e vimos também que o potencial é mais 1,56 volts, e que o potencial padrão agora é de mais 1,56 volts, certo? Isso aqui vai ser importante para a gente determinar, então, como ele pede aqui, ó, a gente vai aplicar na equação de Nernst para encontrar, na realidade, o KPS do brometo de prata, certo? O brometo de prata é um sal pouquíssimo solúvel. Então, temos o seguinte, que para a expressão do KPS do brometo de prata, temos que o brometo de prata é um sal pouquíssimo solúvel, mas nenhum sal é completamente insolúvel, uma pequena quantidade de seus íons se solubiliza em Ag+ e Br-, de tal forma que a expressão da constante do produto de solubilidade seria a concentração de íons prata Ag+ elevado a 1 vezes a concentração de brometo também elevado a 1. Como ele já deu que a concentração de brometo era de 0,05, vejam, ele informou que a concentração de brometo era 0,05 mol por litro. Então, para a gente calcular o KPS, vai ficar faltando encontrarmos a concentração dos íons prata, Ag+. E nós vamos encontrar essa equação, essa concentração de íons prata Ag+, através da equação de Nernst. Então, nós temos que potencial da célula é igual ao potencial padrão, menos 0,059 sobre N, logaritmo da constante de equilíbrio Q. O potencial da célula, que ele falou lá, é 0,97 volts. Está aqui, ó. Então, sabendo que esse valor aqui é 0,97, então nós vamos colocar aqui que esse vale 0,97 é igual ao potencial padrão mais 1,51 menos 0,059 sobre 2, logaritmo da constante de equilíbrio, que no caso vai ser a concentração de zinco 2+, que é padrão, sobre a concentração de íons Ag+, elevado ao quadrado. Beleza? Então vamos lá então. Jogando 1,51 para o outro lado,
fica 0,97 menos 1,51 é igual a menos 0,059 sobre 2, logaritmo, como o zinco aqui é 1, não vai importar porque logo de 1 é 0, vai ficar a concentração de Ag+, elevado a menos 2. Então vai ficar aqui menos 0,59, que é igual a menos 0,059 sobre 2, vezes menos 2, jogando o menos 2 para frente, né? Logaritmo da concentração de Ag+. Cancela 2 com 2, o sinal negativo também vai embora. Vamos ter, portanto, que o logaritmo da concentração de íons Ag+, né, vai valer menos 0,59 sobre 0,059. Ora, agora está só a massa. Vai ficar, então, menos 10. Porque 0,59 dividido por 0,059 vai dar menos 10. Então, posso entender que a concentração de íons prata, fazendo um antilog, vai ser 10 elevado a menos 10 mol por litro. E é isso que eu precisava para calcular o KPS. Portanto, o KPS será a concentração de íons prata, que será 10 elevado a menos 10, vezes 0,05. Portanto, o KPS vai valer de 5 vezes 10 a menos 12. Nesse caso aqui, vai ser a alternativa da letra D. 5 vezes 10 elevado a menos 12. Então, esse é um exemplo, pessoal, da utilização da equação de Nebnit para nós calcularmos, né, o produto de solubilidade de um sal pouco solúvel, tá? Então, para vocês praticarem em casa, gostaria que vocês, no livro Princípios de Química, do Peter Ethics, terceira edição, temos uma lista de exercícios e aprofundamento. Na página 572, você procura fazer do 2.37 a 12.50, tá bom? Isso vai valer como uma tarefa para casa, que vai valer nota de acordo com as questões que vocês conseguirem resolver. Ok? Um grande abraço e até a próxima!